Oiê, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um dos componentes da CNV, da comunicação não violenta. Esse componente é identificar a necessidade. Qual é a necessidade? Você já parou para pensar que muitas das vezes que a gente fica irritado numa conversa, num diálogo com alguma pessoa, é porque alguma necessidade nossa não foi atendida? Isso me deixa brava, tal? Mas assim, tem uma razão, porque a gente não sabe identificar as nossas necessidades. E muitas vezes a gente até identifica, mas a gente não consegue verbalizar, a gente não consegue expressar essa necessidade. Eu tô falando isso em todo tipo de relacionamento, tá? Relacionamento conjugal, relacionamento de trabalho, relacionamento de pais e filhos. E a gente aprendeu, parece, né, que a maioria de nós aprendeu que tem que sufocar as nossas necessidades. Se é uma necessidade pessoal, ela precisa ser sufocada. Mas pensa bem, se eu não valorizar as minhas necessidades, os outros não vão fazer isso por mim. Então, é imprescindível que eu saiba quais são as minhas necessidades e que eu saiba também expressá-las nos meus relacionamentos. Olha, isso evitaria muita treta, sabe? Evitaria muita DR. Entre casal e entre assim, vários tipos de relacionamento. O que acontece muitas vezes? Eu tenho uma necessidade, às vezes eu sei qual é, mas eu tenho dificuldade de verbalizar para que o outro saiba, né? Ou parece que eu vou, sei lá, ficar vulnerável. Cada um tem as suas razões aí. Então o que a gente faz? A gente pega assim, dá dicas esperando que o outro entenda. Principalmente mulher, né? Mulher às vezes fala em código e quer que o marido adivinhe. Mulherada, vou falar uma coisa pra vocês, dar uma notícia ruim pra vocês, tá? Eles não vêm com decodificador, eles não vão saber decodificar se você continuar falando em código. Você vai ficar chateada, vai ficar triste e as suas necessidades vão continuar sem ser atendidas. Eu sei que a notícia é ruim, é chocante, mas é assim mesmo, tá? As pessoas não vêm com um decodificador. Portanto, se você quer que alguém atenda uma necessidade sua, você precisa identificar e você precisa não ter vergonha de verbalizar qual é essa necessidade. Isso em todos os tipos de relacionamento, tá? Aí alguém pode estar pensando assim, mas tem coisas que eu não vou precisar falar, porque tem coisas que são óbvias. Olha, outra má notícia, não. A gente até já conversou isso em alguns vídeos lá atrás. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Não é, nunca vai ser. Não é. Você foi criado de uma forma diferente, eu fui criado de uma forma diferente. Em cada casa a comunicação era diferente. O que é óbvio dentro de uma casa, numa família, não é óbvio para outra família. Isso em todo, isso sabe, nas questões morais, questões financeiras, questões de comunicação, questões religiosas. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E assim, o óbvio precisa ser dito. Eu ouvi de uma pessoa um dia desse, mas isso é óbvio e eu sou da opinião que o óbvio não precisa ser dito. Vai estar sempre quebrando a cara, porque o óbvio precisa ser dito justamente porque aquilo é óbvio para mim. E muitas das vezes não é óbvio para o outro. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Se você precisa, por exemplo, no relacionamento de mãe e filha, você precisa que o seu filho atenda uma necessidade. A minha necessidade é que ele coloque ou tire a mesa na hora das refeições. Então eu não vou precisar falar, porque é óbvio. Não, você vai precisar falar. E no caso de filho, talvez precise falar mais de uma vez e mais uma vez, até que realmente ele entenda e absorva aquilo e aquilo fique óbvio para ele, aquilo fique natural para ele. Alguém pensa assim, mas isso é complicado. Claro que isso é complicado, né? Ninguém falou que seria fácil, né? Mas pensa muito bem nessa questão. Reconhecer as suas necessidades e expressar. Sai dessa de que é óbvio, porque não é óbvio. Reconheça, expresse. Num relacionamento de trabalho, a gente precisa... a pessoa às vezes tem seus colaboradores e acha que ele foi contratado para aquilo, então é óbvio que ele vai saber fazer. Não, expresse bem a necessidade. Depois a gente vai ver o outro componente, que é depois da necessidade, de expressar a necessidade, reconhecer, identificar, é saber fazer o pedido, né, para que essa necessidade seja
atendida. Isso a gente vai falar depois. Olha, eu acho esses elementos fantásticos e se aplicados, eles vão levar a nossa comunicação assim para outro nível. E a gente vai sair de uma comunicação violenta para uma comunicação não violenta. E a gente só tem a ganhar. E quem estiver em volta da gente também tem muito a ganhar. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.